Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a esse vídeo, se você está aqui no LinkedIn. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como refatorar de 4 maneiras diferentes um aplicativo que eu fiz para as minhas filhas, para elas treinarem a tabuada. E a gente, usando a classe, usando a notação de classe, eu vou pegar e colocar em mais 3 maneiras diferentes também, para demonstrar como que a gente pode refatorar a classe. Porque ontem eu gravei um vídeo, coloquei aqui no meu perfil do LinkedIn e no meu canal do YouTube, falando a respeito de por que a classe no JavaScript é um açúcar sintático, essa sugar syntax que eles falam, né? E por que é um açúcar sintático? Eu elaborei um pouquinho a respeito disso, porque as mesmas funções que você está considerando que são da classe, você também consegue apenas em funções normais, apenas chamando a função prototype do JavaScript para poder colocar dentro do protótipo daquela função uma determinada função que vai se tornar um método daquela função, ou seja, um método das instâncias que você vai criar daquela função. Então, eu falei um pouco a respeito disso ontem, mas hoje eu quero explorar mais isso, trazendo nesse aplicativo como que a gente pode refatorar, colocando desde como que é feito com classe, até como que a gente pode fazer usando o prototype, depois apenas com uma função normal, sem chamar de classe, usando a palavra this, igualzinho na classe, mas sem o construtor, e depois colocando como uma factory function, que é uma coisa muito interessante, que é uma fábrica de funções, é algo que existe no JavaScript, e é muito usado também no lugar das classes, mesmo sendo considerado mais lento, mas é mais lento assim, enquanto a classe demora 0,0004 milissegundos, aliás, a factory function demora 0,0004 milissegundos, a classe demora metade, que é 0,00002 milissegundos. Então, é uma diferença mínima, apesar de ser o dobro, porque é tão rápido que só se você tiver muita criação de objeto no seu aplicativo, e aí já é um problema, talvez, da concepção do próprio aplicativo, que você vai notar alguma diferença de velocidade. Enquanto que, ao usar a factory function, você vai estar deixando de usar a palavra this, que é onde que está a maior parte dos problemas. Também na palavra new, que você vai poder parar de usar. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso, mas por que o this é um problema, muitas vezes? É porque, muitas vezes, quando você vai instanciar um objeto que você já criou, de determinadas maneiras, aquela palavra this, ela vai deixar de se referir à instância do objeto que você criou e passar a se referir ao documento ou ao DOM, entendeu? Então, isso é um problema porque você pode criar está sujeito a criar algumas inconsistências no aplicativo. Mas, sem entrar muito nesses detalhes, vamos lá para o aplicativo para a gente começar. Então, está aqui o aplicativo, ó, tabuada, e aí eu vou começar o treino aqui. Então, 6 vezes 2, eu coloco lá, 12. Aí ele contabiliza aqui, ó, 1 acerto, 0 erro. Isso, é 12. Aí vamos supor que eu vou errar aqui, ó, 9 vezes 3, eu vou colocar 25. Aí, pô, deu um erro aqui, na verdade é 27. 5 vezes 4, 45 e assim por diante. Então, é um aplicativo bem legal para as crianças treinarem, e eu vou mostrar para vocês agora, no código, como que está escrito isso daqui. Então, aqui eu tenho meu documento aberto, né? Eu abri direto no app.js, eu tenho aqui o index.html, um style.css, um readme e um app.js. Então, vamos direto aqui para a classe. Ó. Eu fiz um cache do DOM aqui, vamos colocar direto na classe. Então, na classe tabuada, a gente tem um construtor que recebe o fator 1. O que é o fator 1? É o primeiro número lá, vamos supor, 9 vezes 2, o fator 1 vai ser o 9. O fator 2 vai ser o 2. O input value é aquele valor que a pessoa colocou lá no input, e aí a gente vai colocar aqui, this.factor 1 é igual ao factor 1, o this.factor 2 é igual ao factor 2, e o input value é igual ao input value. Então, esse é o básico de construtor, né? E aqui dentro da própria classe a gente tem o método calcular, que vai pegar o valor real, que é o valor certo, que é o fator 1 vezes o fator 2, e vai pegar se está correto, que é um booleano. Então, o valor real ele é igual ao valor que a pessoa colocou, então é verdadeiro ou falso. Se estiver correto, a gente aumenta a pontuação do certo, coloca a mensagem de acerto e a gente chama novamente a função para iniciar uma nova rodada. Aqui embaixo a gente cria a instância dessa classe. Então, ó, let cada tabuada, ou seja, cada vez que é feita uma rodada, new tabuada com o número 1,
recebendo número 1, número 2 e o user input. E aqui embaixo cabe tabuada ponto calcular, que é um método de fazer o cálculo. Tá? A gente já viu que está funcionando lá dessa maneira. Agora, eu vou fazer a primeira refatoração aqui, colocando como uma função com prototype. Então, eu vou copiar todo esse código aqui, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, função com prototype explícito. E vou comentar todo esse código aqui em cima para ele não ficar conflitando. Então, vou comentar aqui, beleza? E vamos trabalhar, então, agora nessa função. Então, em vez de classe, vai ser função, function. Eu vou tirar esse construtor, eu vou colocar todos esses parâmetros na própria função aqui. Então, só tirar aqui. Maravilha. Bom, e aqui, para eu poder chamar essa função aqui, eu vou ter que colocar o nome da função, que é tabuada. Então, eu vou colocar tabuada, ponto, prototype, ponto, calcular. E aí, isso aqui, eu vou colocar é igual a function. E aí, sim, eu tenho aqui todo esse trabalho. E vamos ver se já tá surtindo efeito lá no aplicativo. Então, eu vou recarregar a página. Vamos começar. Então, 4 vezes 3, 12. Beleza, deu certo. Vamos errar aqui uma vez. 34. Errou. Beleza, então está funcionando normalmente. Então, eu fiz a primeira refatoração aqui. Né? Então, o que eu fiz? Basicamente, eu tive que separar. Então, essa função aqui, ela termina pertinho aqui. Você vê que a classe ela é grande. Né? A classe ela inclui tudo isso daqui. Já essa função ela é pequenininha. E aqui fora da função eu coloco tabuada, referenciando ela, ponto prototype, ponto calcular igual, aí a função. E aí eu posso usar o this aqui normalmente, porque ele está referenciando o prototype dessa função. Tá? Então, essa é uma maneira. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo fazer sem a palavra new. Eu acho importante a gente ver isso, porque, vamos ver, então aqui a gente não deu certo. Vou voltar aqui com a palavra new, porque isso não deu certo. Né? Então, vamos ver agora como é que está. Então, realmente precisa da palavra new, mesmo trabalhando com função e seu protótipo. Então, 42 aqui. Né? Então, beleza, acertei. Então, agora vamos fazer a segunda refatoração. Eu vou copiar esse código daqui. Vou copiar aqui embaixo. Deixa eu colocar as coisas nos eixos aqui. Eu vou comentar esse trecho de código aqui. Maravilha. E vou escrever aqui. Então, com a palavra this. Mas agora não vai ser mais com prototype, vai ser só uma função normal com a palavra this. Então eu tenho a função tabuada e eu vou colocar esse calcular dentro da função. Não vai ficar mais fora do jeito que está aqui, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função inteira, vou colocar... Deixa eu ver se eu selecionei ela certa. Sim, selecionei ela certa. Mas tem alguma coisa errada aqui. Não, é isso mesmo. Vou colocar ela todinha lá dentro. Só que agora, ao invés de colocar esse prototype, tarará, eu vou simplesmente colocar a palavra this. Então, this.calcular igual function. E aí vamos ver o que está acontecendo agora. Se ele está funcionando do mesmo jeito. Vamos lá. Eu vou recarregar, começar, 3 vezes 8, 24. Está dando certinho. 40. Beleza, vamos errar aqui. 34. Beleza, então está funcionando certinho. Então essa é a terceira forma de fazer uma função normal com a palavra this. De novo, eu vou testar se eu posso fazer essa chamada sem a palavra new. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Eu vou recarregar aqui. 7 vezes 6, 42. Não deu. Não deu também. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos parar o debugger. Cannot set properties of new. Então, de fato, precisa da palavra new ainda. Então, interessante. Beleza. Agora nós vamos para a última refatoração, que é usando factory functions. Então, eu vou copiar esse código daqui, vou colocar aqui embaixo, tá? E vou colocar agora, vou aumentar,
Vou marcar aqui, ó, função com, agora factory function. Vou colocar assim, factory function. Então, factory function, vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Eu não vou mais usar a palavra this. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses this factor 1 igual a factor 1 e vou colocar o nome de uma constante aqui, uma variável. Então, eu vou fazer assim, ó, const. Aí eu posso colocar, em vez de fator 1, posso colocar input, ou então não, number 1, vou colocar number 1, em vez de factor 1. Aqui eu vou colocar number 2, e vou colocar a palavra const aqui. E aqui também const. Então não vai ter mais esse negócio de this aqui. Então vai ser const, input value vai ser user, input value. Vamos colocar assim, user, input value. E aí todos os lugares que estiverem referenciando isso, eu vou ter que trocar também. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, esse método calcular, ele não vai ser desse jeito também não. Eu vou ter que fazer assim, ó, return, então ele vai retornar, isso que uma factory function faz, ela retorna uma função. Então eu vou pegar essa função inteira, colocar dentro do retorno aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse this também, colocar 2 pontos, que vão fazer com error functions aqui. Olha só, ele vai retornar isso aqui. E todas as vezes que antes estava escrito factor 1, eu vou ter que trocar por number 1. Então eu vou tirar aqui, ó, number 1. Aqui eu vou colocar o number 2, onde está esse daqui. E aqui o this input value, eu vou trocar também por esse daqui. Tá? E agora, vamos ver se já está funcionando. Opa, já está funcionando. 3, 2, beleza. Ah, na verdade, errei. Eu não estou aqui. 14, beleza, certo. 4 vezes 8, agora é 32, né? Beleza, aqui eu acertei. 7 vezes 5, 35. É meio viciante isso. Eu começo a fazer e não dá vontade de parar. Então, eu fiz aqui a refatoração de 4 maneiras diferentes. Olha como é que a factory function é diferente, né? Você não tem a palavra this, você retorna esse calcular. E agora, por último, vamos testar se a gente consegue fazer sem a palavra new. Vamos lá, sem a palavra new. Beleza, 4 vezes 3, 12. Aí, ó, factory function não precisa da palavra new. Então, é uma forma de você fazer bem assim, muito mais próxima da linguagem funcional. É a própria linguagem funcional, né? E a gente não precisa de vários inconvenientes, porque aquilo que eu falei antes, a palavra this, se você instanciar e for chamar em determinado momento, às vezes em outro módulo, alguma outra coisa fora do contexto, está sujeito a ele não conseguir reconhecer o this do jeito que você intuitivamente imagina que vai ser, né? Então, factory function é uma maneira muito interessante, mas o principal desse vídeo é mostrar como que existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa nessa linguagem funcional do JavaScript, que está por trás dos panos, inclusive, da linguagem de orientação a objetos de classes. E quando a gente usa factory functions, a gente está usando a orientação a objeto do mesmo jeito. A única diferença é que quando a gente usa classe, é mais fácil de uma pessoa que veio de Java, veio de Ruby, veio de PHP, uma linguagem mais focada em orientação a objeto, que usa esse tipo de notação, a pessoa vai se sentir mais à vontade, né? Mas o Factory Functions é bem interessante também. Então, espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido aqui trazer uma mensagem interessante para você, que você possa usar aí no seu dia a dia. Eu, com certeza, ao fazer isso, estou aprendendo bastante. É isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.